Vamos falar sobre autorização de residência de estudo, como é o processo, que cursos são aceitos, onde procurar esses cursos, como comprovar subsistência, se pode trabalhar, se pode reagrupar e quem pode reagrupar, como reagrupar, se é possível contar para nacionalidade, se é possível trabalhar com ela, enfim, vamos falar sobre tudo que você precisa saber da autorização de estudo. Vamos começar com relação ao processo. Como que você faz para obter autorização de estudo? Indo numa entrevista presencialmente na AIMA. Não tem como você ser representado, não tem como você fazer isso online, é sempre presencial, porque a autorização de estudo, ela é uma forma física, é aquele cartão de residência que tem a sua foto, você vai ter a sua digital colhida, a sua assinatura, você vai pagar esse cartão, então não tem como uma pessoa te representar na sua coleta de digitais, por exemplo, precisa ser você mesmo. Como obter esse agendamento? Basicamente, ou você pede um visto de residência no seu país de origem antes de mudar para Portugal e torce para ele sair com agendamento, porque pela lei tem que sair com, mas a gente sabe que na prática alguns saem sem agendamento. Caso o seu visto saia sem agendamento ou você não tenha visto de residência e já esteja em Portugal, você vai precisar agendar uma entrevista junto da AIMA. Como que se agenda uma entrevista junto da AIMA? Por ligação ou por e-mail. Então você vai ligar naquele telefone que tem no portal da AIMA, aima.gov.pt, lá na aba de contatos, roda até o final e vai ter um número para você ligar. Também no próprio portal da AIMA, nessa mesma aba, tem um formulário que você consegue preencher para pedir o seu agendamento. Então é só preencher e aguardar o contato da AIMA, que essa é a comunicação que você faz com eles por e-mail. Você também pode mandar um e-mail para geral@aima.gov.pt, mas é melhor que você utilize o formulário do site, já que ele já vai programado para ir para o setor de agendamentos. Então, quando for possível agendar, é mais fácil você conseguir dessa forma do que mandando um e-mail qualquer. Mas é fácil conseguir o agendamento? Vou te falar que essa é a parte mais difícil. Era fácil até ano passado, mais ou menos fácil na verdade, porque abriam vagas entre 2 a 3 meses. Então, abria vagas hoje, daqui 2, 3 meses abria de novo. Então você sempre tinha essa rotatividade de vagas. Mesmo que as vagas acabassem rápido, em torno de 2, 3 dias até uma semana já acabavam as vagas. Mas pelo menos você tinha essa abertura frequente. Só que desde que o CEF se tornou AIMA, não houve mais abertura de vagas. Na verdade, a última abertura foi em novembro, que já era AIMA, e desde então não houveram novas aberturas. O que houve foram somente disposições de vaga de desistência que duravam algumas horas e já acabava, e desde então não houve nenhuma abertura. Tem previsão de quando vão abrir? Não tem previsão. Essa é a verdade, não tem previsão. E como a AIMA está com uma bagunça enorme de muitos processos em atraso, muitos processos ainda pendentes, talvez ainda não abram esse ano. A gente verifica isso pelos vistos que estão saindo, que os agendamentos estão saindo para o ano que vem. Então, talvez realmente eles não abram esse ano. Vamos torcer para que não e que eles abram, mas a realidade é que a gente tem que lidar com os fatos atuais, né? E pela atualidade, essa é a tristeza de que não tem qualquer previsão. Agora, quando eles abrirem, você vai ligar, vai agendar essa entrevista e você vai ter uma data presencialmente. Se você não quiser esperar essa abertura de vagas e tiver uma motivação de urgência comprovada, como na questão do trabalho, convívio familiar, liberdade geográfica, saúde e educação, você pode fazer a intimação judicial, que é um procedimento que você faz no tribunal para obrigar a AIMA a te agendar. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, então volta ali nos vídeos anteriores que você vai encontrar esse vídeo que eu explico bem certinho como é que funciona. Depois que você consegue seu agendamento, qual que é o próximo passo? Você precisa reunir a sua documentação. Então você vai pedir a declaração de matrícula na escola que você se matriculou. Já vamos falar sobre as escolas, calma. Você vai reunir os seus documentos de subsistência, que eu já vou explicar sobre cada um deles, vai reunir o seu documento de comprovação de morada, que pode ser contrato de arrendamento, atestado da junta de freguesia, declaração do senhorio, vai apresentar os seus antecedentes criminais, que se for no caso do Brasil, não precisa de apostila de AIA, é só entrar ali no portal do gov.br, emitir esse antecedente criminal e tá tudo certo. Além disso, você vai pegar também o comprovativo de que você está em dia com as propinas do seu curso, se ele for pago, é claro, o seu passaporte original, o formulário da AIMA e vai comparecer nessa entrevista. Quando você chega lá, você vai entregar toda essa documentação, o agente vai verificar se tá tudo certinho, se não tá faltando nada. E se não tiver faltando nada, pronto, ele vai tirar sua foto, vai cobrar a taxa do cartão e você vai receber um comprovativo de entrevista e vai aguardar seu cartão chegar em casa. Agora, se ficar faltando algo, o agente vai te dizer, ó, tá faltando documento X. Então você vai pedir o prazo de 10 dias úteis. Aí ele vai te dar esse prazo e você vai mandar o documento que ficou faltando por correspondência. Esse documento fica com a AIMA. Você pode pedir para que eles te devolvam, mas você tem que pedir isso no ato do envio. E isso vai atrasar o seu processo. Então, se possível, não peça o documento de volta. Enviou o seu documento, o seu processo vai andar normalmente. Agora, digamos que você tentou protocolar e o agente não quer receber por qualquer que seja a razão. Digamos que ele diz que você não tem direito de requerer aquela autorização. Então, você vai pedir para ele colocar isso por escrito. Por quê? Porque você tem direito de poder contestar aquilo que ele está falando. Mas ele precisa colocar aquilo por escrito. Justamente porque muitas vezes autorizações são negadas
sem que realmente exista um impeditivo ali. Já tivemos casos de autorização de estudo que o agente dizia que tinha um limite de idade. Não existe limite de idade. A realidade é que só existe limite de idade para autorização de ensino secundário, que é para a escola, que é, no caso, 21 anos. Agora, se você tem mais do que isso e está fazendo um curso profissional, técnico ou ensino superior, não tem limite de idade. Só que a gente sabe que eles já fazem em algumas delegações isso, e aí é onde você tem que debater, porque ele não tem fundamento jurídico, e ele vai ter que colocar esse fundamento jurídico no papel para poder negar. E aí ele acaba tendo que aceitar o seu pedido e dar continuidade no processo. Então, não saia da sua entrevista, porque é muito difícil conseguir entrevista sem ter o comprovativo dela, ok? Mesmo que seja, no caso, negando o seu pedido, porque a gente vai debater e vai reverter essa situação, viu? Pronto, digamos que você conseguiu enviar todos os documentos e conseguiu entregar tudo o que precisava, agora você vai esperar o seu cartão chegar em casa. O prazo é de 90 dias úteis. Pode acontecer sim da AIMA ultrapassar esse prazo, mas o normal é que não ultrapasse, que realmente ele fique dentro dos 90 dias úteis. Se ultrapassar o prazo e você estiver sendo prejudicado pela falta da emissão da sua autorização, faça intimação judicial, apresente as provas desse prejuízo e exija que a AIMA emita logo o seu título, porque ela não pode ficar segurando a sua autorização, ainda mais quando você está sendo prejudicado por isso. Então, basicamente, esse é o processo. Agenda, reúne a documentação, comparece em entrevista, entrega a documentação, aguarda o seu título chegar em casa e acabou o processo. Qual que é a validade da autorização? Ela pode valer por 1, 2 ou 3 anos de duração. Depende do curso que você está apresentando, na duração do seu curso, e também do agente que recebe esse pedido. Eu já vi casos de ensino superior sair com validade de 1 ano e casos de ensino profissional sair com validade de 2. Então, assim, varia muito do agente que recebe e do curso que você apresenta. No final dessa validade, é possível trocar para trabalho, para não precisar mais ficar estudando? Depende. Se você estiver apresentando uma autorização de estudo no qual você concluiu o ensino secundário, que é o ensino escolar, ou o ensino superior, você consegue sim fazer essa troca, porque a própria lei permite isso. E aí você troca a sua autorização de estudo por autorização de trabalho. Agora, se for um curso profissionalizante, que é o que a maior parte das pessoas fazem, ou um curso técnico, infelizmente a legislação não prevê essa possibilidade. Até janeiro desse ano, 17 de janeiro para ser mais exata, a AIMA aceitava esse tipo de troca. A lei nunca permitiu, essa é a verdade, a lei nunca trouxe essa possibilidade, mas na prática a AIMA sempre aceitava. Só que com a última alteração que teve na legislação no dia 17 de janeiro, veio a previsão exata de que tipo de documento você tem que apresentar numa troca de autorização de estudo para trabalho. Então lá previa que tinha que ser mesmo um curso de ensino secundário ou primeiro ciclo de ensino superior. Então, sendo assim, profissional e técnico ficaram fora de questão nesse caso. Porém, numa das 41 medidas que o governo pronunciou no dia 3 de junho de 2024, eles pretendem sim expandir essa questão da troca do estudo para trabalho. Então a gente acredita que talvez em algum momento eles façam essa alteração à lei, permitindo que você possa assim trocar no caso de profissional e técnico, mas por enquanto, sem previsão, somente promessas. Então, sendo assim, se você fizer a sua autorização de estudo por curso profissional, você não consegue trocar ela no final do curso, no final da validade, para trabalho. Mas será que pode trabalhar com autorização de estudo? Sim, você pode! Quem fala isso é o artigo 97 da Lei 23 de 2007. Então, você consegue sim trabalhar, inclusive vem escrito no seu cartão de residência. É permitida a atividade profissional. Então você pode sim trabalhar com autorização de estudo profissional, técnico ou ensino superior, ok? Sobre reagrupar, é possível reagrupar a família? Sim, é possível, mas é limitado. Vamos lá. Você consegue reagrupar seu cônjuge, seu companheiro, seus filhos ou seus enteados, mas você não consegue reagrupar seus pais ou sogros. Infelizmente, a autorização de estudo não permite que você reagrupe seus pais ou sogros. Agora, quando se trata de uma criança, digamos que seja uma pessoa que tem menos de 18 anos, conseguiu autorização de estudo. Aí ela consegue sim regularizar os pais dela, mas não é reagrupamento que a gente fala, porque reagrupamento familiar é artigo 98. Quando falamos numa criança regularizando os pais dela, pela autorização de estudo dela, ela não está reagrupando, ela está literalmente regularizando. Aí o artigo que se utiliza é o 122, o número... O gato, gente, quis participar do vídeo. O artigo que se utiliza é o... Desconcentrou completamente. Ela dorme lá em cima, no meu armário de arquivos. E ela me acompanha diária, né, gente? Então, às vezes, ela aparece nas minhas reuniões, às vezes ela aparece nos meus vídeos. Mas pronto, continuando aqui a explicação. Então, se uma criança que tem autorização de estudo vai regularizar os seus próprios pais, ela vai regularizar pelo 122, número 1, a linha K, que aqui eles falam capa. Não é pelo reagrupamento familiar, é outra denominação. Por isso, existe essa limitação. Mas pronto, é possível sim regularizar. Agora, digamos que uma criança com autorização de estudo regulariza os pais pelo 122, número 1, a linha K. Os pais podem reagrupar o restante da família, porque
não é uma autorização de reagrupamento familiar, é uma autorização do 122K. Então ela permite que a pessoa que tem essa autorização reagrupe o restante da família. Então digamos que essa criança tem um irmão, ela não consegue regularizar o irmão, mas os pais dessa criança conseguem reagrupar o filho. Então tem uma explicação bem legal para você que tem uma família que está aqui em Portugal e tem uma criança que estuda. Agora, sobre a questão da subsistência, eu falei para vocês que eu ia explicar, né? A subsistência você precisa comprovar da seguinte forma: você pode apresentar por dinheiro em conta, você pode apresentar por algum trabalho que você exerce, seja com contrato de trabalho, com recibos verdes, com empresa. Você pode apresentar por meio de uma renda sua que você possui de fora de Portugal, como um trabalho remoto, uma empresa que você possui de fora, ou de repente você recebe uma aposentadoria, algum rendimento de aluguel, enfim, qualquer tipo de rendimento que você tenha de fora que você possa provar. Você pode apresentar um representante, uma pessoa que aqui tenha título de residência e possa assinar o termo de responsabilidade e ela tenha como ter essa subsistência para provar, então não é só apresentar o termo, tem que apresentar as provas de que ela pode te manter também. E que valor que você precisa apresentar? Uma dessas formas que eu mencionei, você precisa apresentar que você tem pelo menos um ordenado mínimo mensal. Se você vai usar, por exemplo, a renda de outra pessoa, aí você precisa lembrar que é um ordenado mínimo para ela e 50% para você. E conforme a família vai aumentando, também vai aumentando o valor da prova. Então é 50% para cada adulto e 30% para cada criança, do ordenado mínimo nacional, que nesse momento é 820 euros. Então, para o primeiro adulto, 820 euros. Para o segundo adulto, 410. E para cada criança, 30% disso, que eu sou péssima em matemática. Então, pega a calculadora e calcula. Mas basicamente é isso. Se você vai apresentar uma autorização com o seu próprio trabalho e não vai naquele momento reagrupar, apresenta só com um ordenado mínimo e tá tudo certo. Quando for o momento de você reagrupar a sua família, no reagrupamento você vai ter que apresentar essa diferença ali de remuneração para poder provar que a família toda consegue se manter por meio de você ou da renda familiar inteira. Porque a renda familiar é literalmente a renda familiar. O seu ordenado, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, todo mundo que está na casa contribui para a renda familiar. E basicamente é assim que você prova a subsistência. Mas tem um grande detalhe aqui. A portaria 111 de 2019, ela fixa que quem é de ensino superior de um curso reconhecido pela DGS, que é a Direção Geral de Ensino Superior, não precisa provar subsistência no seu pedido. Nesses casos, eu sempre recomendo apresentar pelo menos um ordenado mínimo em conta portuguesa, para que assim não exija nenhum tipo de documento extra e a pessoa que está te recebendo não questione nada. Mas a realidade é que você não precisa provar subsistência, você é dispensado disso por lei. Portaria 111 de 2019. Então, se você vai na sua entrevista e a pessoa fala que você não vai conseguir sua autorização por causa da subsistência, você vai falar: não, meu querido, existe a portaria 111 de 2019. Eu tenho direito sim de apresentar, mesmo que eu não prove subsistência, porque eu sou dispensado por lei. Então, você pode bater o pé sim. Se a pessoa não quiser aceitar, pede para ela colocar aquilo por escrito, porque você consegue debater com ela depois. Agora vamos falar sobre nacionalidade portuguesa. Ter autorização de estudo conta sim para nacionalidade, então todo o período que você tiver autorização de estudo vai estar sim contando. E se eventualmente depois você trocar para alguma outra autorização, você vai continuar contando mesmo assim. Então digamos que, por exemplo, nos 2 primeiros anos você tinha autorização de estudo, e a partir do 3º ano você começou a autorização de trabalho. Você vai contar os 3 anos perfeitamente, tanto os 2 anos do estudo, quanto o 1º ano de trabalho, o 2º, enfim, até completar os 5 anos. Então, as autorizações se somam aqui, ok? E por fim, o mais importante, que tipo de cursos você pode utilizar? Tem que cumprir 4 critérios especiais. Primeiro, ter duração de 13 meses ou mais, ou seja, tem que durar mais do que 1 ano. E essa duração você tem que ter quando você for na entrevista. Então não adianta nada você ter um curso ali de 13 meses e você vai na sua entrevista dali 4 meses. Você não vai ter um curso que dure mais de 12 meses. Então você precisa ter 13 meses ou mais no dia da sua entrevista. Segundo requisito, tem que ter aulas presenciais, nem que seja só uma vez por mês, mas precisa. Porque não faz sentido você apresentar um curso online para obter uma autorização de residência para ficar em Portugal, não é mesmo? Terceiro requisito, tem que ser de formação profissional ou de ensino técnico ou superior. Não pode ser um curso de línguas, você não pode apresentar com um curso de inglês, por exemplo. Você precisa apresentar ou com ensino escolar, ou um curso profissional, ou um curso técnico ou ensino superior. E por fim, o mais importante, ele tem que ser reconhecido. No caso do profissional, precisa ser reconhecido pela DGERT e no caso do ensino superior, pela DGS. Como que você vai encontrar escolas reconhecidas? Você vai lá no Google e vai escrever Entidades Reconhecidas DGERT. Logo no primeiro link, que é o seguinte, certifica.dgert.gov.pt. Esse link é um formulário que você vai entrar para pesquisar as escolas reconhecidas pela DGERT.
e lá você pode colocar a localidade que você está, para aparecer todas as escolas reconhecidas naquela localidade. E aí vai apresentar os contatos dessas escolas, o site, o telefone, até às vezes o e-mail. Então você consegue já entrar em contato para verificar cursos, você não precisa estar procurando lá no Google, por exemplo. E isso é bom porque você evita cair em golpes, porque tem muitas escolas falsas por aí, viu? Mas não significa que porque a escola é reconhecida que o curso que você selecionar é, porque a DGERT reconhece áreas de formação. Então, o curso que você escolher tem que ser de uma dessas áreas de formação. Tem muitas escolas que oferecem cursos que são reconhecidos pela DGERT e outros que não. Então, sempre pergunte por escrito para a escola que você está tentando negociar o seu curso, se aquele que você selecionou é reconhecido ou não. E quando falamos da DGS, como que você pesquisa? Você vai pesquisar como Universidades Reconhecidas DGS. E no primeiro link, que é dgs.gov.pt, vai ter um canal de busca que você consegue digitar o curso que você quer, ou a instituição, ou até a localidade, igual a questão da DGERT. Então você consegue colocar a localidade para aparecer todas as universidades que são reconhecidas, e aí você consegue selecionar os cursos, e ali aparece os cursos que efetivamente são reconhecidos. Selecionando um daqueles cursos, você pode apresentar para autorização. Só que aqui no ensino superior, você até pode apresentar um curso que não seja reconhecido pela DGS, tá? Que é permitido. A única diferença é que, se você apresentar ensino superior com um curso que não seja reconhecido pela DGS, você vai ter que provar subsistência igual um curso profissionalizante ou técnico. Então é isso, gente. Eu espero ter trazido a informação para vocês, espero ter esclarecido toda a situação. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembra-se de se inscrever no canal, porque toda semana sai conteúdo. No meu perfil do Instagram sai conteúdo 2 vezes por semana e eu falo nos stories. Então aproveita para estar absorvendo todo esse conteúdo gratuito que te ajuda muito no dia a dia. Um grande abraço!